Felizmente, por conta do que nós vivemos na sociedade, somos todos os dias, somos bombardeados por todo tipo de proposta e por ideias que, se você não consegue discernir, você é facilmente capturado. Quando você começa a ter esse entendimento de que Cristo sofreu no seu corpo, a nossa mente ela tem que estar pronta, armada, condicionada para viver de forma que eu não aceite nenhum tipo de proposta que possa me tirar da presença do Pai. Pedro, ao discorrer sobre isso, ele diz que o tempo que nos resta no nosso corpo, na nossa natureza terrena, não é para nós vivermos com o pensamento de satisfação dos desejos humanos. E é aí onde reside, infelizmente, a queda de muitas pessoas. Apesar de muitas vezes professarem que amam o Senhor, na verdade, elas não estão dispostas a estarem desarmadas, a renderem-se diante de Deus, com o objetivo de não mais satisfazer os desejos da carne. E quando eu falo de desejos da carne, não estou não só falando de cunho sexual ou de imoralidade, mas de um pensamento que quebre a relação íntima e profunda com Deus. Por favor, não entre em crise, nem, ai meu Deus, agora eu também quero fazer isso. Não, eu estou dizendo que isso é comigo. Eu não tenho, assim, às vezes eu estou em casa e eu coloco lá em um filme e quando começa, por mais bobo que seja, os apelos sexuais eu não consigo mais. Eu já tiro de imediato. É uma condição de mente e de espírito. O próprio espírito me condiciona a não aceitar aquilo. Não é uma coisa tão humana, porque eu não posso ser hipócrita em dizer, não, eu estou tão pleno de Deus que, a minha carne não quer. Sim, a minha carne deseja. A minha natureza humana pede. Mas o espírito, e como diz o apóstolo Paulo, o homem interior, ou o culto racional de Romanos 12, na hora é ativado, e eu automaticamente não permito que essa natureza ceda. Ela está viva, ela nunca vai morrer. Você pode jejuar 40 dias, 80 dias, 60 dias, 30 dias, quanto tempo você quiser, orar o dia todo. Diga assim para o seu irmão, sua carne não vai converter nunca. Diga assim, é a carne, tá? É a carne. Olhando o pensamento de grandes homens de Deus, especialmente C.S. Lewis, onde ele diz que nós somos realmente uma alma que contém um corpo, e não um corpo que contém uma alma. Porque quando esse pensamento ele é começado a ser analisado e vivido, eu não pendo mais a minha vontade e os meus desejos para a satisfação da minha carne. A própria Escritura diz que há uma luta interna entre a carne e o espírito do homem. No meio nós temos uma alma, vontade, intelecto e emoção. E quando eu começo a inclinar essa vontade para o espírito, automaticamente a carne ela começa a ceder. Ele diz aqui que no passado nós já gastamos tempo suficiente fazendo o que agradavam aos que não creem em Deus. Ele usa o título de pagãos ou descrentes. Ele fala que naquele tempo vivíamos em libertinagem, em sensualidades, farras, bebedeiras, orgias, e aí vai. E muitos vão achar estranho que você não se lance mais nessa corrente de imoralidade. E por isso, muitas vezes, eu e você somos insultados. E aí eu vou dar um salto bem grande. E vou lá para o verso 12 agora.
Baseado em tudo isso, é lógico que ele ainda discorre nos outros versículos que essa forma de viver, ela não agrada àqueles que são mundanos, e por conta disso você vai sofrer, você vai ser resistido. E ele começa a dar uma série de instruções de como devemos agir como homens e mulheres de Deus, manifestando o dom que cada um recebeu, que cada um teve da parte de Deus. Aí no verso 12, e é sobre isso também que nós queremos falar, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo. E é aí onde eu quero adestrar você, porque eu também fui, sou e sempre estarei sendo adestrado. Muitas coisas, elas acontecem na nossa vida, e se nós não tivermos o discernimento de que isso são provas, a própria Escritura diz que essas pressões, Paulo inclusive diz que são pressões internas e externas, que acontecem para adestrar você e para aumentar a tua fé, e acima de tudo, olhe para mim, não converse, repita comigo, gerar. Repita de novo, gerar dependência de Deus. Quando você aceita essa correção do Espírito, eu vou falar algo aqui muito sério. E por favor, espero que todos aqui compreendam. Quando a minha carne, ela quer aflorar um pouquinho, seja para qualquer situação, não só de imoralidade. Não, porque quando a gente fala de carne, a gente tem uma tendência a inclinar só para o que é promíscuo, imoral. Não. Irritação, orgulho, soberba, revolta, indignação, ira. Deus, ele começa de maneira muito específica, a tratar a minha natureza. Deus me chama para o corretivo. Eu já vivi situações tão loucas e alopradas, aonde eu dizia assim, cara, agora arrebentou tudo. E muitas vezes no final da crise, Deus, não arrebentou nada, eu estou te tratando, eu estou tratando o seu caráter, eu estou tratando a sua natureza, eu estou polindo você, eu estou te tornando dependente do meu espírito. Quem aqui já corrigiu filhos? Quem já corrigiu? Você viu como é que ele fica no começo da correção? Chora, esbraveja, fica chateado, emburra, e você tome ali a correção. Mas você viu no final da correção, no final, como ele fica mansinho, não fica mais quebrantado, não te abraça. A mesma coisa somos nós. Por isso eu amo aquele versículo que diz que Deus, ele corrige a quem e açoita a quem quer bem. Agora, mais do que isso, não aceite de maneira nenhuma ser corrigido para amar a Deus. Quando ele diz, amado, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E aqui eu paro. Que você sofra, se a gente continuasse lendo lá embaixo, ele diz, mas que não sofra como ladrão. Pode ler. Que não sofra como um assassino, como um mentiroso, uma pessoa leviana. Lá embaixo ele fala sobre isso. Sofra de maneira justa. Sofra porque, de certa forma, você está buscando ser alguém parecido com o seu mestre, com o seu Senhor e Salvador. Estava no meu momento de descanso, tinha acabado de almoçar, e aí eu coloquei exatamente num programa tal, parecia um filme lá meio bobo, mas não rolou. E aí eu coloquei de novo num filme que eu já assisti, até coloquei nos grupos, pela 6ª vez hoje, Ressurreição. E toda vez eu choro e me surpreendo com algumas partes daquele filme, especialmente no final, né? Já estou dando um spoilerzinho do final. Quando o italiano lá, o romano, na pergunta final, e aí?
Diante disso tudo que você viveu, você acredita? Ele fala, eu acredito. E eu não sou mais o mesmo. Essa parte me quebra todo. Essa parte me arrebenta todo. Porque eu me lembro exatamente do começo da minha conversão, quando o Espírito do Senhor me tomou de uma forma profunda. E que eu saí de uma opressão de anos e anos. Eu vivi uma opressão sem precedentes. Pensando em suicídio, louco. E naquele dia eu disse, eu não sou mais o mesmo. Muitas vezes o diabo não vai ter pressa de te destronar, de te tirar da presença de Deus. Por isso, tenha a maturidade para compreender a sua provação. Não tenha vergonha de sofrer, mas ele diz aqui que se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse sofrimento. Glorifique a Deus. E ele de maneira muito firme no Espírito diz, ora, se julgamento começa pela própria casa de Deus, o que se dirá dos que estão no mundo? Que será daqueles que vivem conforme suas vontades? Se você que está buscando fazer a vontade de Deus, é tratado por Deus, é corrigido por Deus, é açoitado por Deus muitas vezes, e o que vai acontecer com aqueles que não querem obedecer a Deus? Continue nessa caminhada de obediência. Continue com o seu coração quebrantado e decidido a obedecer a Deus. Não viva fundamentando a sua vida. Não, agora é o seguinte. Não, se isso aqui, olha, eu não sei, se isso aqui acontecer, eu não sei como vai ser a minha vida. Eu acho que nada, baseado em Romanos 5, nada deve te separar do amor de Deus. Nada. Nada é nada mesmo. Amém? Nada é nada mesmo. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Irmãos, nós estamos travando a maior guerra espiritual que a humanidade já pôde viver. Olha o que eu falei, é espiritual. Já travamos guerra, já passamos pela Primeira e Segunda Guerra. Mas essa é uma guerra diferenciada. Essa é uma guerra pelo governo das nações. Essa é uma guerra que está sendo travada, acima de tudo, para a desconstrução dos valores judaicos messiânicos. Os valores que Deus estabeleceu para mim e para você. Os princípios que foram já dados por Deus ali a Abraão, Isaac, Jacó. E depois ele, de maneira soberana, descreve isso ali no decálogo para Moisés. E depois nós temos ali trocentas e tantas leis que foram dadas ao povo judeu. Não só os 10 mandamentos, mas essa base, o decálogo, os 10 mandamentos, mas tantas outras leis de higiene, de viver em sociedade, de pureza, de restituição e tantas outras coisas, de casamento, de família. O que Satanás está tentando provocar na nossa sociedade é uma desordem, uma desorganização. E conforme nós acabamos de ler, você não estranhe, porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo exatamente porque a igreja, ela está sendo preparada para ser tirada dessa terra. Amém? E as escrituras dizem que quem é que vai subir? Quem é que vai estar com Deus? Diz assim para o seu irmão, olhando para ele, diz, a palavra de Deus também diz que aqueles que têm a pureza de coração e as mãos limpas,
Quando ele fala sobre essa pureza de coração, é você viver uma vida de que não queira causar mal a ninguém. E as mãos limpas, os puros de coração, mãos limpas, mãos que não buscam destruir, corromper-se. Que você seja alguém destinado por Deus nesses dias a manifestar o seu amor a essa geração. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra, por essa noite, por estarmos aqui orando, buscando a tua vontade.